Nunca imaginei que o Natal pudesse se tornar um pesadelo, mas o que aconteceu naquela noite mudou para sempre minha percepção sobre a época mais feliz do ano. Este é o relato do pior dia da minha vida, o dia em que um psicopata se vestiu de Papai Noel e transformou a noite de Natal em um inferno. Era a véspera de Natal de 2015. Minha família e eu estávamos ansiosos, como sempre, para as comemorações. Eu, minha esposa, Mariana, nossos 2 filhos, Beatriz e Lucas, e minha sogra, Dona Helena, todos reunidos em nossa casa, cercados pelas luzes coloridas da árvore e o cheiro da comida deliciosa que preparávamos para a ceia. As crianças estavam eufóricas, esperando a chegada do bom velhinho, ansiosas para abrir os presentes. Tudo estava como deveria ser, pacífico, caloroso, acolhedor. Eu, João, sempre fui o tipo de pessoa que valoriza a segurança da minha família. Vivemos em um bairro tranquilo, onde todos se conhecem, e durante a época de festas, as ruas estão sempre cheias de pessoas caminhando, os carros com suas luzes de Natal, e a sensação de que nada de ruim pode acontecer. Aquela noite, eu me sentia particularmente grato por estar cercado pelas pessoas que mais amava. No entanto, ao cair da noite, algo perturbador começou a acontecer. Tudo começou por volta das 22h. As crianças já estavam dormindo, exaustas da excitação do dia, e nós, os adultos, nos reunimos ao redor da mesa de jantar. O jantar foi uma celebração tranquila. Conversávamos sobre as alegrias do ano que passou e sobre as esperanças para o ano novo que estava prestes a começar. Então, ouvimos um som vindo da porta da frente. Uma batida suave. Um pouco estranha, pois não esperávamos mais visitas naquela hora. Olhei pela janela e, para minha surpresa, vi um homem parado no portão da nossa casa. Ele estava vestindo um traje de Papai Noel completo. Casaco vermelho, botas pretas, cinto dourado e até a barba branca. Parecia até um bom velhinho legítimo, mas algo em sua postura era errada. Ele não estava sorrindo, não havia a alegria que costumamos associar ao Papai Noel. Ele estava parado ali, com os ombros largos, os olhos escondidos sob o capô do casaco, como se aguardasse por algo. Mariana percebeu meu olhar apreensivo e se levantou da mesa para atender à porta. A princípio, pensei que fosse alguém da vizinhança vindo desejar um Feliz Natal, talvez algum amigo ou parente que tivesse se esquecido de deixar o presente. Mas quando ela abriu a porta, o homem não disse nada, apenas permaneceu em pé, olhando para ela. "Oi, o senhor, o que deseja?" perguntou minha esposa, tentando disfarçar o nervosismo. Ele não respondeu, apenas entregou uma carta, que estava enrolada como se fosse um presente, e virou-se para ir embora. O comportamento dele era estranho, como se ele não estivesse ali para fazer nada de bom. Mas não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Mariana fechou a porta, olhou para mim e estendeu a carta. O bilhete estava escrito à mão, com letras trêmulas, mas legíveis. O conteúdo, porém, era uma ameaça disfarçada. "Feliz Natal, João. Sua casa será escolhida hoje. Prepare-se." Meu estômago se revirou. A princípio, não quis acreditar. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, algo que algum amigo ou vizinho teria feito para assustar. Mas o que me fez sentir um calafrio profundo foi o fato de que o homem não parecia ser um simples Papai Noel se divertindo. Algo estava errado, e eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que essa não era uma simples brincadeira. Eu fui até a janela e olhei para fora, mas o homem já havia sumido na escuridão da noite. A rua estava deserta e não havia sinal de ninguém nas proximidades. Olhei para a carta novamente e dessa vez notei algo que me fez gelar. A letra parecia ter um padrão, como se alguém tivesse ensaiado cada palavra. Mas ainda assim, havia algo peculiar na forma como as palavras estavam escritas. Como se a pessoa estivesse tentando esconder algo, ou estava com pressa. Eu traguei a carta até o canto da sala, decidido a investigar mais tarde, mas minha esposa já estava visivelmente nervosa. Disse para ela não se preocupar
e que provavelmente era apenas uma brincadeira. Mas, mesmo assim, uma sensação estranha se instalou em meu peito. A noite parecia mais densa, mais pesada. Eu sabia que algo não estava certo. À medida que as horas passavam, o clima na casa mudou. As risadas da ceia desapareceram e uma tensão invisível tomou o lugar da leveza. Todos estavam mais quietos. Às 23h30, ouvi um som vindo do lado de fora, como se alguém estivesse mexendo na porta da frente. Eu me levantei e fui até a entrada, mas não havia ninguém. A porta estava intacta. Olhei ao redor, mas tudo estava silencioso. Voltei para dentro e comecei a verificar as janelas e as portas. Tinha certeza de que algo estava acontecendo. O que quer que fosse, estava se aproximando. Foi quando o sino da porta tocou novamente. Dessa vez não era uma batida suave, era um soco forte e determinado. Eu congelei por um momento e então o som se repetiu. Toque, toque, toque. Quase como um aviso. Eu respirei fundo e fui até a porta, mas quando olhei pelo olho mágico, vi algo que fez meu sangue gelar. O mesmo homem vestido de Papai Noel estava parado ali, imóvel. Seus olhos estavam agora visíveis, e eu os vi com clareza através da pequena abertura. Eram frios e insanos. Não havia bondade ali, apenas algo profundo e maligno. Minha respiração ficou pesada, e um instinto primal de medo tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer. Quando finalmente abri a porta, o homem não se mexeu. Ele apenas me olhou, seus olhos cheios de algo que não consegui decifrar. E então ele falou, com uma voz baixa, quase um sussurro. Você está atrasado, não tem mais tempo. E então, sem dar tempo para uma resposta, ele empurrou a porta com força e entrou na casa. Aquela noite, a casa se transformou em um campo de terror. O homem que se disfarçava de Papai Noel não estava ali para dar presentes ou alegria. Ele estava ali para caçar. Ele foi direto para a sala de estar, onde minha esposa, meus filhos e minha sogra estavam. Com movimentos rápidos e calculados, ele começou a cercá-los, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade macabra. Ele tinha um sorriso estranho, como se estivesse se divertindo com o medo que espalhava ao seu redor. Mariana, apavorada, pegou Lucas no colo e correu para o corredor, mas ele o seguiu como uma sombra. Eu sou o Papai Noel que veio para dar presentes, mas o meu presente é a morte, ele disse, com uma voz calma, quase como se fosse parte de um show. O pânico se instalou, e tudo o que eu podia fazer era tentar proteger minha família. Eu peguei o primeiro objeto que vi à frente, um jarro de cerâmica, e fui em direção a ele. Quando o golpeei, a cerâmica se quebrou, mas o homem não recuou. Ele apenas olhou para mim como se fosse parte de algum jogo macabro que ele mesmo havia criado. Ele se aproximou lentamente, como se soubesse que, a qualquer momento, eu cederia ao medo. Eu olhei para o fundo da casa e vi a janela aberta. Com um impulso desesperado, puxei Mariana e as crianças e nos lançamos para fora. O homem não nos seguiu imediatamente, mas ficou na porta, observando, como se estivesse satisfeito. Como se soubesse que o mal já havia sido feito. Quando a polícia chegou, o homem já havia desaparecido na escuridão. Não encontramos sinais dele em lugar algum. Mas o terror que ele deixou atrás de si foi eterno. A casa nunca mais foi a mesma. O Natal nunca mais foi o mesmo. O homem que se vestia de Papai Noel não era apenas um psicopata. Ele era um predador, esperando pela sua próxima vítima. E eu sabia no fundo que ele voltaria. Talvez ele já tenha escolhido sua próxima casa. E talvez nós já sejamos tarde demais para escapar. Há algo de profundamente perturbador no Natal. As luzes brilhantes, a alegria nas ruas, as músicas suaves e os sorrisos. Mas para mim, o Natal de 2017 marcou o fim dessa magia e o começo de um terror que até hoje me persegue. Eu me chamo Sofia e o que vou contar aconteceu em minha casa na véspera de Natal, quando um ser macabro, disfarçado de Papai Noel, transformou uma noite que deveria ser de celebração
em um pesadelo irreparável. Era uma noite fria de dezembro. A casa estava decorada com esmero, como sempre, e as crianças estavam excitadas com a chegada do bom velhinho. Eu, meu marido, Pedro e nossas 2 filhas, Lúcia e Beatriz, havíamos acabado de terminar a ceia e estávamos reunidos ao redor da árvore, com as crianças ansiosas por abrir os presentes. As luzes piscavam suavemente, as velas sobre a mesa criavam sombras dançantes nas paredes e a lareira aquecia o ambiente, dando uma sensação acolhedora. Mas uma sensação estranha começou a invadir o ar, algo que não consegui ignorar. Eu estava na cozinha, guardando as últimas coisas do jantar, quando ouvi uma batida na porta. Algo simples, normal, mas o ritmo do som parecia estranho, como se fosse insistente e determinado. Não era o tipo de batida que você espera de um amigo ou parente vindo desejar boas festas. Hesitei por um momento, mas Pedro, que estava na sala com as meninas, foi até a porta para atender. Quando ele abriu, fiquei ali, na cozinha, sem saber o que esperar. O que vi em seguida, no entanto, jamais irei esquecer. Era um homem alto, vestindo um traje vermelho escuro, com pelúcia branca e uma barba espessa e suja. Ele parecia o Papai Noel que as crianças tanto esperam, mas algo estava errado. Os olhos dele, visíveis por trás da máscara, estavam completamente vazios, como se não houvesse alma ali. Seus olhos eram profundos, escuros, com um brilho doentio. Ele não sorria, não falava, apenas se mantinha em pé na porta, observando. Sua presença era pesada, quase palpável. Pedro, um homem que sempre foi cético e desconfiado de qualquer coisa estranha, tentou dar um passo para trás, fechando a porta lentamente. Mas o homem não se moveu. Ele simplesmente ficou ali, esperando. "Boa noite, amigo. O senhor se enganou de casa?" Pedro tentou perguntar, mas sua voz vacilava. O homem não respondeu, apenas estendeu uma sacola para Pedro. Era uma sacola vermelha, com o símbolo de um boneco de neve bordado na parte de fora. Pedro hesitou, mas pegou a sacola, pensando que poderia ser algum tipo de presente de um vizinho ou amigo que havia se esquecido de nos avisar. Ele pegou a sacola com a mão trêmula, sem entender por que a sensação de desconforto só aumentava. Quando Pedro tentou fechar a porta, o homem não cedeu. Ele a manteve aberta com uma força inumana. Era como se ele estivesse esperando uma reação, observando com uma paciência terrível. Aquele homem não era o Papai Noel que conhecíamos. "Pedro?" Eu chamei da cozinha, sentindo uma tensão crescer no meu peito. Mas Pedro não respondeu. O homem à porta ainda estava parado, como se não houvesse pressa. Finalmente Pedro conseguiu fechar a porta, mas a sensação de que algo estava errado me consumia. O homem havia sido tão estranho. Fui até a sala tentando esconder minha crescente apreensão, mas Pedro estava pálido, olhando fixamente para a sacola que havia recebido. "O que aconteceu, amor?" perguntei, tentando disfarçar o nervosismo em minha voz. Ele não me respondeu de imediato. Olhou para as meninas, que estavam brincando com os brinquedos que acabaram de abrir, sem perceberem a tensão crescente. Então, ele olhou para mim, seus olhos cheios de um medo que nunca antes vi em seu rosto. "Sofia, não sei. Algo não estava certo com aquele homem. Ele não parecia real." Ele balbuciou, a voz trêmula. Eu olhei para a sacola que Pedro havia colocado na mesa. Ela estava intacta, sem sinais de danos, mas havia algo que me fazia hesitar em abri-la. Era como se uma pressão invisível pairasse sobre a sala, como se a própria casa estivesse tensa, esperando algo acontecer. O que mais me incomodava era o cheiro vindo da sacola. Não era o cheiro doce de presentes de Natal, como o esperado. Era um cheiro metálico, forte e avassalador, como se algo fedorento estivesse ali dentro. O estômago se revirou. Pedro estava de costas para a sacola quando a puxei com hesitação. Tentei ignorar o cheiro e abri-la, mas o que encontrei dentro fez meu corpo se contrair de repulsa. Dentro da sacola havia um pequeno pacote. Quando o desembrulhei, senti uma onda de pânico. Era um pedaço de carne.
embrulhado de forma grotesca, com uma fita vermelha amarrada em volta, como se fosse um presente. Mas não era um pedaço qualquer de carne. O que estava ali parecia humano, como se fosse uma parte do corpo de alguém. Não pude suportar olhar por mais tempo. Gritei e imediatamente joguei o pacote de volta na sacola. Pedro, o que é isso? Minha voz tremia e as meninas começaram a chorar, assustadas com o meu grito. Pedro olhou para o pacote e então para mim, sua expressão de puro terror. Ele estava paralisado, incapaz de reagir. Foi quando ouvimos um som vindo do andar de cima, um rangido de madeira, seguido por passos lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando pela casa. Nós dois ficamos imóveis, sem saber o que fazer. O som dos passos se aproximou mais e mais, até parar na escada. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, e ali estava ele novamente. O homem, o Papai Noel. Ele não entrou, mas ficou na porta, observando-nos com aqueles olhos vazios, como se estivesse se alimentando de nosso medo. As luzes da casa começaram a piscar, e um frio gelado tomou conta do ambiente. Minha respiração ficou presa na garganta, e eu sabia que estávamos prestes a viver algo que nunca poderíamos compreender. O homem não disse uma palavra. Ele apenas entrou lentamente na sala, deixando a porta se fechar atrás de si, com a sacola na mão. Era como se ele estivesse nos observando, aguardando uma reação. E então ele falou, com uma voz baixa e arrastada, como se estivesse se divertindo. Eu trouxe o presente. Vocês vão gostar muito do que eu trouxe. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Mas minhas pernas estavam pesadas, como se uma força invisível me impedisse de me mover. A casa estava cheia de uma tensão maligna e, por um momento, eu achei que o tempo havia parado. Pedro tentou se levantar, mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o homem avançou rapidamente, segurando Pedro com uma força imensa, como se ele fosse nada mais que uma criança. Ele o empurrou para trás, fazendo-o cair contra o sofá, e então se aproximou de mim. Eu não sabia o que fazer. Minhas mãos tremiam, minha mente corria em busca de uma solução, mas as palavras do homem ecoaram em minha cabeça, como um grito distante. Não se preocupe, Sofia. Você vai ser parte do presente, vai ver como é bom fazer parte da festa. Foi nesse momento que percebi o horror completo. Ele estava ali para nos torturar, para brincar com nosso sofrimento, para transformar nossa casa em um campo de terror. Ele não era um Papai Noel. Ele era algo muito mais antigo, muito mais maligno. Ele era o arauto de um pesadelo sem fim. Com uma rapidez que eu não pude entender, o homem se virou e foi em direção à porta, mas antes de sair, ele olhou para nós mais uma vez. Seus olhos brilharam com uma luz demoníaca e então ele sussurrou: "Até o próximo Natal, Sofia. Eu sempre volto e sempre escolho uma nova casa." A porta se fechou com um estrondo e, como se tivesse sido engolido pela escuridão da noite, ele desapareceu. O terror daquela noite permaneceu conosco. As luzes da árvore não conseguiam mais iluminar a sala. A casa estava cheia de sombras, de algo maligno que nunca iríamos entender. Desde aquele dia, o Natal nunca mais foi o mesmo. Eu sabia que o homem voltaria, e em algum lugar ele estava esperando. Ele sempre espera. E o pior de tudo, agora eu sei que ele nunca veio para dar presentes. Ele veio para nos marcar. Era uma noite fria de Natal. As luzes da árvore brilhavam, e a casa estava decorada com esmero. O cheiro de pinho misturado ao doce perfume do peru assado preenchia o ar. A família reunida, rindo e trocando presentes, era o que se poderia chamar de cena perfeita. Nada poderia prever o que estava prestes a acontecer. Eu me chamo Beatriz e sou a narradora desta história. Este não é o tipo de relato que qualquer pessoa gostaria de compartilhar, mas as cicatrizes dessa noite permanecem em minha memória e precisam ser desvendadas, talvez como uma forma de exorcizar o medo que ainda sinto. Era a segunda-feira após o Natal. Como todos os anos, minha família estava em minha casa para celebrar a data. Estava lá minha mãe, meu pai,
meu irmão mais velho, Marcos, e minha avó, Dona Clara, uma senhora de 87 anos, mas ainda com o espírito jovem. Nós sempre passávamos o Natal de forma tranquila, quase idílica. Mas naquela noite, o que começou com risos e troca de presentes, logo se transformou em um pesadelo que jamais esquecerei. Tudo começou quando meu irmão, que havia saído para comprar um presente de última hora, voltou com um olhar estranho. Ele disse que tinha visto algo incomum na rua. Eu, distraída, não dei muita atenção ao que ele dizia. No entanto, algo no tom de sua voz me fez sentir uma inquietação no peito. Ele estava visivelmente agitado e isso não era comum nele. Eu vi alguém na rua perto de nossa casa em uma van preta. Estava estacionada na esquina, mas parecia que o motorista me observava. Marcos falou, ainda olhando pela janela como se esperasse ver algo novamente. Eu tentei ignorar, mas o que ele disse não saía da minha mente. Durante a noite, o clima festivo foi tomando um tom mais tenso, como se uma sombra invisível pairasse sobre a nossa casa. Os ventos sopravam forte, fazendo as árvores balançarem e as janelas estalarem. Minha avó parecia nervosa, constantemente olhando pela janela e balbuciando palavras que não conseguíamos entender direito. Será que estamos seguros? Foi a pergunta que ficou pairando no ar, mas ninguém ousou fazer. Estávamos juntos, afinal, e isso deveria ser suficiente, não? Por volta das 23h, o som da campainha cortou o silêncio da noite. Minha mãe foi até a porta e, ao abrir, não havia ninguém, apenas uma caixa grande com um cartão em cima. Ela chamou por todos nós, dizendo que era um presente de Natal. Talvez algum erro de entrega. Mas logo algo estranho aconteceu. Eu fui até a caixa. Quando toquei nela, senti uma vibração, como se algo estivesse se movendo lá dentro. O medo subiu pela minha espinha, mas tentei manter a calma. Não vamos abrir isso agora. Pode ser algo perigoso, minha mãe disse, tentando esconder o nervosismo. No entanto, foi Marcos quem cedeu à curiosidade. Ele insistiu que não havia motivo para temer. E antes que alguém pudesse detê-lo, ele rasgou o papel que envolvia a caixa. Quando a tampa foi aberta, não havia nada ali além de uma carta. Ela estava escrita à mão, com uma caligrafia tremida. Estou perto, e você não vai sobreviver a essa noite. Prepare-se para o que vem. O ar na casa ficou pesado, quase impossível de respirar. A luz da árvore piscou e se apagou por um segundo. O calor da lareira pareceu diminuir, e uma sensação gélida tomou conta de cada um de nós. O que quer que estivesse por trás daquela mensagem não era algo simples, era um aviso. E naquele momento, sabíamos que a tranquilidade de nossa noite de Natal havia sido violada de uma forma que não poderíamos compreender, mas as coisas pioraram. À medida que o relógio avançava para a meia-noite, os sons começaram. Primeiro, foram sussurros vindos de algum lugar da casa. Eu corri para a sala onde minha mãe estava, mas ela não havia ouvido nada. A tensão na minha cabeça aumentava, mas estava determinada a não ceder ao medo. Foi quando, de repente, os barulhos começaram a ficar mais altos. O som de algo batendo nas janelas, como se alguém estivesse tentando entrar. Minha mãe, assustada, gritou para Marcos. Você viu quem está lá fora? Quem está batendo nas janelas? Marcos foi até a janela e olhou para fora, mas não viu nada. Contudo, quando se afastou, um estranho estalo ecoou pela casa, vindo do andar de cima. O barulho de uma porta batendo violentamente contra a parede. Sem pensar duas vezes, corri a escada acima e então vi com horror uma figura fantasmagórica nas sombras do corredor. Era um homem alto, encapuzado, com um semblante distorcido e uma máscara de plástico grotesca. Ele estava parado ali, imóvel, observando. E eu, paralisada de medo, mal pude respirar. Foi nesse momento que a primeira reação de meu pai foi agir. Ele correu até a porta do quarto, fechando-a atrás de nós, enquanto dizia com uma voz tensa: Fiquem aqui, eu vou chamar a polícia. Mas antes que ele pudesse dar um passo, ouvimos o som de vidro quebrando. Alguém havia invadido a casa. De alguma forma, o homem que estava lá fora já estava dentro. O pânico tomou conta de todos nós. Minha mãe e minha avó começaram a chorar, e Marcos e eu ficamos juntos, procurando alguma forma de defesa. Foi um jogo de gato e rato. A cada movimento, mais portas se abriam, mais passos ecoavam pelos corredores. O homem se movia com uma calma assustadora, como se estivesse nos caçando.
como se já soubesse cada canto da nossa casa, como se já tivesse nos observado antes, o que parecia impossível. Como ele entrou? Como ele sabia exatamente onde estávamos? Então ele apareceu na porta do quarto. Sua máscara brilhava na luz da lanterna que estava na mão, e o sorriso que ele esboçava atrás da máscara era mais do que perturbador. Ele disse apenas uma frase. Eu disse que estava perto. Naquele momento, não havia mais escapatória. Sentíamos que a qualquer segundo ele atacaria. Mas algo aconteceu. As sirenes da polícia começaram a soar, ecoando na rua. O homem olhou para a janela, hesitou por um segundo e então, de forma inexplicável, recuou. Ele desapareceu como se tivesse sido engolido pela escuridão. Quando os policiais chegaram, a casa estava silenciosa. O homem já não estava mais lá. Procuraram em todos os cantos, mas não encontraram nenhum vestígio dele, nenhuma pista, nada. Na manhã seguinte, a polícia nos disse que, na verdade, nenhuma van preta havia sido vista por ninguém na vizinhança. E a caixa, aparentemente, tinha sido deixada por engano por alguém. Um erro, disseram eles. Mas o terror que sentimos naquela noite, ninguém poderia nos convencer de que foi apenas uma coincidência. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Dormir, respirar, até viver, se tornou um desafio. Algo me perseguia como se o homem da máscara estivesse sempre ali, à espreita, esperando o momento certo para voltar. E por mais que eu tente esquecer, sei que o mal nunca se afastou de mim completamente. O Natal nunca mais teve o mesmo significado. Aquelas luzes piscando na árvore agora me lembram o brilho gélido da máscara, o cheiro da comida, a sensação do calor da casa. Tudo parecia apenas uma mentira. O verdadeiro monstro sempre esteve ali, e ele ainda me observa. Eu sempre amei o Natal. Aquelas noites geladas, as luzes piscando nas ruas, o cheiro do pinho e das guloseimas na casa. Tudo parecia perfeito. Nada era mais reconfortante do que a reunião de família ao redor da árvore, as risadas, os presentes trocados, os abraços apertados e as promessas de um ano melhor. Mas o Natal de 2020 mudou minha vida para sempre. Não por causa de algo bom, mas por algo tão sombrio que até hoje me assombra. Esse foi o dia em que um ladrão invadiu minha casa. Aquela noite parecia ser apenas mais uma celebração comum. Eu morava com minha mãe, meu pai e minha irmã mais nova, Clara, em uma casa no subúrbio. Era uma casa antiga, mas confortável, e embora tivesse alguns detalhes que mostravam sua idade, sempre foi o lugar que eu mais amava. Passávamos horas decorando, colocando cada enfeite com carinho. A árvore de Natal estava majestosa no canto da sala, com bolas douradas e vermelhas, fitas cintilantes e uma estrela brilhante no topo. A comida estava deliciosa com todos os pratos tradicionais. Tudo estava perfeito. Naquela noite, os 4 estávamos na sala de jantar, quando um barulho distante cortou o clima alegre. Um som suave, mas nítido, vindo do andar de cima. Era como um estalo, mas parecia algo mais, como se alguém tivesse pisado em um piso antigo de madeira. Eu tentei ignorar, achando que poderia ser algum barulho da casa, já que, como mencionei, ela era velha. Mas quando o som se repetiu, algo dentro de mim se apertou. Olhei para os meus pais, que estavam conversando animadamente. Minha mãe parecia despreocupada, mas meu pai, que sempre foi mais atento, interrompeu a conversa e olhou na direção do som. "O que foi isso?" perguntou ele, se levantando da mesa. Eu também me levantei, hesitante. Clara, que estava brincando com os presentes no sofá, olhou para nós, confusa. "Talvez tenha sido o vento. Está bem forte lá fora", minha mãe disse, tentando tranquilizar a todos, mas seu tom estava nervoso. Eu não estava convencida. A casa tinha muitos ruídos, mas aquele som não era normal. Eu andei lentamente em direção à escada que levava ao segundo andar. Uma sensação gelada percorreu meu corpo, e por um momento me senti observada. Olhei para trás, para meus pais e Clara, que ainda estavam na sala.
Nada parecia fora do lugar, mas eu não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. Eu vou ver o que é, falei, tentando disfarçar o nervosismo na minha voz. Subi as escadas devagar, os degraus rangendo sob meus pés. A casa estava em um silêncio absoluto, exceto pelo meu coração, batendo rápido no peito. Quando cheguei no topo da escada, parei por um momento. O silêncio era absoluto. Não havia mais barulho algum. Apenas a luz tênue das lâmpadas piscando suavemente no corredor. Andei até o quarto dos meus pais, onde o som parecia ter vindo, e abri a porta. O quarto estava vazio, tudo em seu lugar. Mas uma sensação de frio cortante me envolveu, como se alguém estivesse ali me observando. O ar estava pesado, carregado de uma tensão invisível. Eu olhei rapidamente para os armários e para debaixo da cama, sem saber exatamente o que esperava encontrar, mas nada. Só o silêncio e a sensação de inquietação. Voltei para a sala e disse aos meus pais que não encontrei nada. Eles pareciam aliviados, mas algo na expressão de meu pai me dizia que ele não estava totalmente convencido. Ele me pediu para ir até a janela da sala e olhar para o jardim. Lá fora, as luzes da rua estavam apagadas e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. O vento cortava com força e o som das árvores balançando era o único barulho que se ouvia. Foi então que ouvi um outro som. Desta vez foi mais alto, vindo da parte de trás da casa, perto da cozinha. Algo como um estalo agudo, seguido por passos rápidos. O medo tomou conta de mim. Era como se algo ou alguém estivesse se aproximando, algo que não deveria estar ali. Antes que eu pudesse reagir, meu pai se levantou com uma expressão séria. "Fique aqui", ele disse, e foi até a porta da cozinha, pegando um bastão de madeira que sempre mantinha na entrada da casa para situações de emergência. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo cada passo dele. O silêncio, de repente, se fez completo. Não conseguia ouvir mais nada, além da respiração acelerada de todos na sala. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o quê. Meu pai chegou até a cozinha e, de repente, a porta se fechou com um estrondo. Eu me assustei tanto que dei um pulo. Corri até a porta e tentei abri-la, mas ela estava trancada. Ouvi meu pai gritar, uma voz de desespero misturada com o som de algo batendo contra a porta. Foi nesse momento que eu percebi que algo estava acontecendo ali. Algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. Eu bati na porta, gritei pelo meu pai, mas a resposta que veio foi um grunhido abafado, como se ele estivesse lutando contra alguém. Eu corri até os meus pais, procurando por alguma solução. Fui até a sala, onde Clara estava paralisada de medo. Tentei manter a calma, mas tudo ao meu redor parecia desmoronar. Uma sensação crescente de terror me envolvia. Ouvi então uma batida na janela da cozinha. Não uma batida normal, mas uma batida forte, quase como um soco. E, antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, o vidro da janela se estilhaçou, espalhando pedaços de vidro pelo chão da cozinha. De repente, uma sombra apareceu atrás da cortina da janela quebrada. O vulto de um homem grande e forte, com uma máscara branca. Seus olhos estavam escondidos, mas havia algo inumano em sua postura. Ele estava ali, de pé, nos observando, como se nos aguardasse. O medo tomou conta de todos nós, e não sabíamos o que fazer. Minha mãe, desesperada, agarrou Clara e correu para o corredor. Mas o homem entrou pela janela quebrada, rápido como uma sombra. Ele não fez barulho, nem gritou, mas sua presença era aterrorizante. Ele se aproximou de mim e, antes que eu pudesse gritar, colocou a mão sobre a minha boca, impedindo qualquer som. Eu lutei, tentando me soltar, mas suas mãos eram firmes e geladas. Meu pai apareceu na porta, mas o homem o empurrou violentamente, fazendo-o cair no chão. Ele segurou meu braço com força, me puxando em direção ao corredor. Em um gesto desesperado, consegui alcançar o bastão que meu pai tinha deixado cair e, com toda a força que pude reunir, acertei o homem nas costelas. Ele grunhiu, mas não recuou. O impacto foi suficiente para me soltar de seu aperto. Mas o homem me encarou com uma expressão fria. Ele começou a rir, uma risada baixa e abafada, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo. Foi quando a porta da frente se abriu.
A polícia havia chegado. O homem não hesitou e, em um movimento rápido, se afastou, saindo pela janela quebrada como um animal selvagem. Ele desapareceu na escuridão da noite antes que pudéssemos reagir. A polícia chegou logo após, revistando a casa e nos assegurando que o ladrão havia fugido. No entanto, nada foi roubado. Nada foi tocado. O que ficou para trás foi o terror. O homem não parecia interessado em nada material. Ele queria algo mais. Algo que não podemos entender. Desde aquela noite, minha visão do Natal mudou para sempre. Agora, as luzes piscando na árvore me fazem lembrar das sombras que se escondem nas esquinas da nossa casa. O perfume de pinho que antes me trazia conforto, agora me traz uma sensação de vazio. E a risada daquele homem, aquele eco que ressoou em minha mente durante semanas, ainda me persegue. E todos os anos, quando o Natal se aproxima, a mesma sensação de inquietação toma conta de mim. Afinal, sei que o mal nunca se foi de verdade. Ele está apenas esperando, na escuridão, pronto para voltar. Eu me chamo Rafaela e o que aconteceu na véspera de Natal de 2015 ainda me persegue até hoje. Aquele Natal, que deveria ser repleto de alegrias e celebrações, se transformou em um pesadelo que nunca pude esquecer. Os gritos, o sangue, a sensação de que algo sinistro pairava sobre a nossa rua, a memória daquela noite macabra ainda está vívida em minha mente. Era para ser apenas mais um Natal tranquilo, mas no final da noite o horror tomou conta de tudo. Naquela noite, eu morava com meu marido, Daniel, e nossa filha de 7 anos, Luísa, em uma casa simples, mas aconchegante. Havíamos acabado de terminar a ceia e a casa estava decorada com as típicas luzes de Natal. A rua estava calma, as casas ao redor também decoradas, algumas com o som distante de músicas natalinas. Estávamos todos ansiosos para abrir os presentes, já que a noite estava fresca e as estrelas brilhavam no céu. Tudo parecia perfeito. Nossos vizinhos, a família Castro, moravam na casa ao lado. Eram pessoas quietas, mas sempre muito amáveis. O Sr. Castro, um homem de meia idade, era engenheiro e passava o dia todo trabalhando. Sua esposa, Dona Helena, era uma mulher gentil, sempre sorridente, mas de uma maneira um pouco reservada. Eles tinham 2 filhos, Felipe e a pequena Gabriela, de apenas 3 anos. A família sempre foi tranquila, e nada em sua rotina parecia indicar qualquer tipo de problema. Naquela noite, por volta das 23h30, enquanto estávamos na sala, ouvindo músicas e tentando acalmar Luísa para que ela pudesse dormir antes da chegada do bom velhinho, ouvimos algo estranho. Não sabíamos exatamente o que era, mas era um som abafado vindo da casa dos Castros. Parecia um barulho de algo sendo derrubado, seguido de um grito abafado, mas tão estranho que fez um calafrio percorrer minha espinha. Daniel também ouviu e olhou para mim com uma expressão de desconforto. "Você ouviu isso?" ele perguntou preocupado. Antes que eu pudesse responder, o som cessou abruptamente. Um silêncio estranho tomou conta da rua, e por um momento eu quase achei que tinha imaginado. No entanto, uma sensação de apreensão se instalou em mim. Era como se algo estivesse errado. Decidimos não nos importar muito com isso no começo, até porque o som poderia ter sido apenas um acidente qualquer, algo simples. Mas o medo, como uma sombra invisível, não me deixou em paz. Foi então que, cerca de 15 minutos depois, vimos o Sr. Castro sair de sua casa com pressa, passando pela nossa porta. Ele parecia agitado, com os olhos arregalados e a respiração pesada. Ele olhou rapidamente para a nossa janela, mas não parou. Não o vi entrar em nenhum carro, apenas se afastando apressadamente pela rua. O que mais me intrigou foi a sua aparência. Ele parecia desorientado, como se estivesse fugindo de algo, mas não conseguia entender o que poderia ser. O comportamento dele estava tão fora do normal que imediatamente senti uma sensação de inquietação. Eu queria dizer algo para Daniel, mas ele parecia tão desconfortável quanto eu e preferiu não falar, como se nossos medos fossem compartilhados sem palavras. Contudo, o que realmente me deixou aterrorizada foi o fato de que, ao passar pela nossa casa, ele olhou com uma expressão vazia, como se estivesse alheio a tudo ao seu redor, e não parecia o mesmo homem educado que sempre havia sido. Quando Daniel foi até a janela para olhar, ele disse: "Isso não está certo. Ele...
Parece que estava fugindo de algo. Fiquei em silêncio, o estômago apertado. Tentei afastar essa sensação. Afinal, era Natal, e a ideia de que algo tão terrível pudesse acontecer em nossa rua parecia absurda. Mas a preocupação não me deixou tranquila. Sabíamos que o Sr. Castro não era o tipo de pessoa que se afastaria assim da sua família, sem mais nem menos. Algo estava errado, mas não imaginávamos o quão errado. Foi então que, por volta da meia-noite, ouvimos sirenes. O som de várias viaturas se aproximando nos fez olhar pela janela. A rua estava tomada por luzes piscando, carros de polícia e ambulâncias paradas na frente da casa dos Castros. Meu coração disparou. Algo muito grave havia acontecido. As sirenes cortavam a noite, ecoando pela rua. Mas o que realmente me gelou foi ver que os policiais estavam retirando o corpo de um homem da casa, o Sr. Castro. Eu e Daniel ficamos em choque. Como aquilo era possível? Ele estava ali, do outro lado da rua, apenas minutos antes, como se estivesse fugindo de algo. A polícia rapidamente começou a isolar a área e eu sentia a tensão no ar. Meus pés pareciam pesados e eu não conseguia tirar os olhos da cena na calçada. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os jornais locais. O Sr. Castro havia sido encontrado morto em sua própria casa, com sinais evidentes de um assassinato brutal. O pior de tudo, sua esposa, Dona Helena, e seus filhos, Felipe e Gabriela, também estavam mortos. A casa dos Castros estava cheia de sangue. Havia marcas de luta e o cenário era indescritível. O caso foi descrito como um assassinato em massa, um ataque brutal em plena noite de Natal. Mas o mais chocante era o fato de que ninguém havia ouvido o que realmente aconteceu dentro da casa. As investigações começaram imediatamente, mas a polícia não conseguiu encontrar respostas. Não havia sinais de arrombamento. Não havia qualquer indício de que alguém tivesse invadido a casa. E o mais bizarro, não havia marcas de força nas vítimas. Eles foram mortos de uma maneira tão silenciosa, tão sem rastros, que parecia impossível. Os vizinhos, incluindo eu e Daniel, fomos interrogados, mas ninguém tinha visto ou ouvido nada relevante. O que mais aterrorizava era o comportamento do Sr. Castro antes de sair correndo de casa. A polícia, sem uma explicação clara, sugeriu que ele tivesse sido o responsável pelos assassinatos, que tivesse enlouquecido e matado a família antes de fugir. Mas o mais estranho de tudo era que a autópsia revelou que ele não tinha cometido os assassinatos. Ele estava com sinais de uma luta violenta, como se estivesse tentando se defender de algo invisível. Com o passar dos dias, os rumores começaram a crescer. Pessoas começaram a dizer que haviam visto o Sr. Castro em outros lugares, andando pelas ruas com os olhos vazios, sem demonstrar qualquer emoção, como se fosse apenas uma casca vazia. Alguns diziam que ele parecia estar possuído, como se estivesse sendo controlado por uma força estranha e maligna. E isso não fazia sentido algum. A história tomou um rumo ainda mais bizarro quando alguns vizinhos começaram a relatar acontecimentos estranhos nas semanas seguintes. Durante a madrugada, algumas pessoas ouviram passos pela rua deserta, como se alguém estivesse observando as casas. Outros disseram ter visto uma figura com um capô preto, caminhando de forma lenta e arrastada, como se estivesse em um transe. Mas ninguém conseguiu identificar quem ou o que estava por trás disso. Eu e Daniel começamos a temer pela nossa segurança. O pânico tomou conta de nossa casa e, por mais que tentássemos seguir em frente, a sensação de que algo estava nos vigiando nunca nos deixou. No Natal seguinte, a rua estava deserta. Nenhum vizinho decorou a casa. A atmosfera estava pesada, como se a morte tivesse marcado aquele lugar. A verdade é que, desde aquela noite macabra, nada mais foi o mesmo. Nunca soubemos o que realmente aconteceu com a família Castro. E nunca entendemos o que levou o Sr. Castro a sair de casa daquela maneira, desesperado, apenas para ser encontrado morto. Algumas pessoas dizem que a casa dele estava maldita, outras falam sobre forças sobrenaturais que rondavam o local. Mas eu e Daniel sabemos de uma coisa: aquela noite nunca será esquecida. O Natal,
que antes era símbolo de alegria, se transformou no maior pesadelo de nossas vidas. Nunca imaginei que algo tão horrível pudesse acontecer em uma noite de Natal. Era para ser um momento de paz, alegria e amor, mas para a família do Sr. Jorge, o Natal de 2017 se transformou no início de um pesadelo, que ninguém jamais se esqueceria. Não importa o quanto eu tente de afastar as imagens, a lembrança daquela noite macabra ainda me persegue. A cada Natal que passa, a história do assassinato na casa do Sr. Jorge se repete na minha mente, como um eco, uma lembrança torturante de um mal disfarçado de alegria festiva. Era uma noite fria de Natal. A rua estava quieta. Apenas as luzes das casas decoradas quebravam a escuridão da noite. Como todas as outras, nossa família estava se preparando para a ceia. Os presentes estavam cuidadosamente colocados ao redor da árvore e a casa estava decorada com aquele clima acolhedor e caloroso que só o Natal traz. Mas à medida que o tempo avançava, algo começou a se espalhar pela rua. Algo que eu não poderia entender na hora, mas que logo se tornaria claro como o terror. O Sr. Jorge morava na casa ao lado, um homem que sempre me pareceu gentil, mas de uma maneira um pouco reservada. Ele e sua esposa, Dona Eliane, eram amigos de longa data dos meus pais. Eles tinham 2 filhos adultos, mas naquela noite eles estavam sozinhos, o que não era algo incomum. A casa do Sr. Jorge, sempre bem cuidada e tranquila, contrastava com as de outros vizinhos mais barulhentos. Ele sempre era discreto, mas estava sempre disposto a ajudar, a dar um conselho ou uma palavra amiga. Era uma presença silenciosa, mas reconfortante. Por volta das 23h30, quando estávamos terminando os preparativos da ceia, ouvi algo estranho vindo da casa do Sr. Jorge. Um som abafado, algo como uma batida forte na porta. Eu me senti desconfortável de imediato, mas pensei que fosse apenas algum barulho da casa. O vento, ou talvez ele recebendo alguém. Não era incomum que o Sr. Jorge convidasse amigos para uma bebida na véspera de Natal. Eu estava tão absorvida pelos preparativos da festa que ignorei. Mas quando o som se repetiu, mais alto e mais urgente, eu já não conseguia ignorá-lo. Fui até a janela e olhei para a rua. Vi a luz da casa do Sr. Jorge acesa, mas tudo parecia silencioso. Fiquei ali observando por um bom tempo, quando de repente a porta de sua casa se abriu. O que eu vi me fez engolir em seco. Um homem estava parado na porta. Ele estava vestido com um traje de Papai Noel, mas algo estava muito errado. Não era o tipo de Papai Noel alegre e caloroso que costumamos ver nas festas. Seu rosto estava coberto por uma barba espessa, mas seus olhos, ainda visíveis por trás da máscara vermelha, eram vazios, frios. Eles estavam fixos na casa do Sr. Jorge, como se ele tivesse algo planejado. Algo sombrio. O homem parecia observar a casa, mas eu não conseguia entender o que ele estava fazendo ali. Eu não sabia se deveria me aproximar ou não. O que me incomodava era o comportamento do homem, que não correspondia ao estereótipo do bom velhinho. Ele não estava sorrindo ou acenando para alguém dentro da casa, como se tivesse acabado de chegar para uma festa. Ele parecia distante, absorvido por algo, como se estivesse em transe. Eu não conseguia mais tirar os olhos dele. Naquele momento, comecei a sentir uma sensação de inquietação crescente. Decidi ir até a casa do Sr. Jorge para ver o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, algo estranho aconteceu. De dentro da casa ouvi um grito agudo, desesperado, que parecia vir do fundo da alma de alguém. Era o som de alguém em extrema dor ou terror. O grito paralisou meu corpo. Era algo tão aterrador que senti um frio profundo em minha espinha. Olhei rapidamente pela janela novamente e vi o homem de Papai Noel avançando para dentro da casa do Sr. Jorge, como se tivesse toda a permissão do mundo para entrar. A porta se fechou atrás dele com um estrondo e eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Minha mente estava em choque, mas a minha sensação de que algo estava completamente errado me impulsionou. Corri até a casa do Sr. Jorge, com o coração batendo rápido, a respiração ofegante. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta. Estiquei a mão para bater, mas o que vi me fez parar instantaneamente. No chão, perto da porta, havia uma poça de sangue.
O cheiro metálico e denso do sangue me atingiu em cheio e um pânico imediato tomou conta de mim. O sangue estava fresco, ainda brilhando sob a luz da rua. Eu não sabia o que fazer. A porta estava aberta, mas eu hesitei. O grito ainda ecoava na minha mente e uma sensação de medo total me envolveu. Foi quando ouvi passos. Alguém estava vindo na minha direção. Me virei e vi uma figura de Papai Noel saindo lentamente de dentro da casa. Não era o mesmo homem de antes. Ele estava agora completamente coberto por sangue. O seu traje vermelho estava manchado e sua barba branca estava empapada com o líquido escarlate. Seus olhos estavam vazios, perdidos. Ele me olhou sem emoção, sem remorso, apenas com um olhar distante e gélido. Eu queria gritar, correr, mas algo me impedia de me mover. Eu estava paralisada. O homem não disse uma palavra. Ele apenas passou por mim, indo em direção à rua. Sua expressão era impassível, e à medida que ele caminhava, uma sensação de pressentimento profundo me dominava. Ele parecia ter cumprido o que havia ido fazer ali, mas o que era tão assustador era que ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, como se fosse uma rotina para ele. Quando ele se afastou, consegui finalmente me mover. Corri para dentro da casa do Sr. Jorge. A visão que encontrei lá dentro foi algo que jamais imaginarei esquecer. O corpo de Jorge estava estendido no chão da sala, seu rosto pálido e com um olhar de terror estampado. Ao seu lado, Dona Eliane estava caída, com os olhos esbugalhados e uma expressão de sofrimento absoluto. Felipe e Gabriela, seus filhos, estavam em quartos diferentes, mortos, com sinais de violência extrema, mas sem qualquer sinal de luta, como se o assassino tivesse agido rapidamente sem que ninguém pudesse reagir. Eu estava em choque, incapaz de processar o que via. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de sangue e morte. A casa estava completamente destruída, os móveis quebrados, e uma sensação de maldade pairava no ambiente. Eu sabia que aquilo não era obra de um simples assassino. Algo muito mais sombrio havia acontecido ali. Algo além da compreensão humana. Eu corri para fora, e logo a polícia chegou, mas o homem vestido de Papai Noel já tinha desaparecido. Não havia vestígios, nenhuma pista do que havia acontecido. As investigações não levaram a nada. O caso foi arquivado como um mistério. A polícia não encontrou o assassino e ninguém nunca soube de sua identidade. Mas todos que estavam na rua naquela noite sentiam o mesmo. O homem de Papai Noel não era uma figura comum. Ele era algo mais. Uma presença macabra e indescritível. Eu nunca mais consegui olhar para o Natal da mesma forma. Toda vez que vejo um Papai Noel em algum lugar, um arrepio percorre meu corpo. A casa do Sr. Jorge ficou vazia, seus filhos e sua esposa jamais foram esquecidos, mas o que aconteceu ali naquela noite permanece um mistério que atormenta minha mente até hoje. O Natal nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Para mim, ele sempre será lembrado como o Natal de sangue, o Natal que nunca chegou a ter um final feliz. O mal, disfarçado de alegria, entrou naquela casa e jamais saiu. E quem era aquele homem, vestindo a fantasia do bom velhinho, ninguém nunca soube. Mas eu sei o suficiente para temer o que ele representa. Algo muito além da morte. Algo que se esconde nas sombras da noite, esperando sua próxima vítima.